Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do nosso módulo 10, definição de radiciação. Pelo amor de Deus, é radiciação, não é radiação não, aqui não é química não, velho, é radiciação, vamos lá. Pessoal, a definição de radiciação que nós temos aqui é se você tem ali um radical, que é exatamente isso daqui, ó, esse aqui é um radical. E nesse radical eu tenho um índice e um radicando, igual nós estamos nomeando aqui. Esse radical, o resultado dele vai ser um outro número real. Onde o quê? Onde esse número real elevado a esse índice tem que resultar no radicando. Aqui nós temos o símbolo se e somente se, né? Na matemática, porque vale tanto a ida quanto a volta. Mas não se atente muito para isso não, se atente para isso daqui, ó. Raiz enésima de A é igual a B, se somente se B elevado a N for igual a A, beleza? Então nós temos isso daqui, nós temos que descobrir um número que elevado a esse índice resulta no radicando. Um detalhe importante é que essa definição generalizada, ou seja, que vale para todos os casos, só vale para A e B positivos, números reais, tá bom? Esse N tem que ser um número natural, maior ou igual a 2, ou seja, de 2 para frente, não tem raiz primeira de nada, tá bom? E aqui eu já falei, é o índice e o radicando. Exemplo, a gente já viu isso lá nos números inteiros, só que agora a gente vai ampliar mais ainda esse conceito e levar também para ideias de equações. Raiz quinta de 243. Você tem que se perguntar, qual é o número que é elevado à quinta que dá 243? Bom, eu já sei de cor aqui, vamos colocar o 3 só para a gente entender a definição. Por que é o 3? É o 3 porque 3 elevado à quinta potência dá 243. Pode conferir aí. Observação, aí aqui é um caso especial, específico, tá bom? Se o índice for ímpar, aí tudo bem, não tem problema o A ser negativo. O A pode ser negativo, consequentemente o B também será negativo. Exemplo, raiz quinta de menos 243. Vamos pensar como se fosse positivo, igual a gente viu aqui. Se fosse positivo, 3 elevado à quinta dá 243. Só que como é negativo, o resultado vai ser menos 3. Menos 3 elevado à quinta é menos 3 elevado à quinta é menos 243. Um detalhe importante, pessoal, isso aqui é só a justificativa, tá? Pois, isso é só a justificativa, tranquilo? O resultado é menos 3, ponto final. Porque tem aluno meu que inventa de colocar assim, ó, raiz quinta de menos 243. Ah, isso é menos 3 elevado à quinta. Dá rata não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o resultado, a outra coisa é a justificativa, tá bom? Professor, eu preciso justificar sempre? Só se o exercício pedir. Isso geralmente é pedido na primeira vez que você vê isso daqui. Justifique, calcule e justifique por que é. Mas em geral não precisa justificar não. Beleza? Fera nessa parte? Bora para a próxima. A próxima parte são exemplos. Vamos lá. Raiz sexta de menos 64. Opa! Índice par, radicando negativo. Isso aqui não existe no conjunto dos números reais. No conjunto R. Não existe em R, não existe resposta dentro do conjunto dos números reais. Por que eu tenho que explicar que é dentro do conjunto dos números reais? Porque isso aqui existe nos complexos, beleza? Vamos então para a letra B. Raiz quinta de menos 1,32 avos. Opa, aqui está de buenas na laguenas. Nós temos aqui radicando negativo mais índice ímpar. O resultado vai ser negativo. Raiz quinta de 1 é o próprio 1, porque 1 elevado à quinta dá 1. Raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado à quinta dá 32. Raiz cúbica de 0,008. Você pode transformar para fração, ou você pode pensar de maneira o quê? De maneira um pouco mais prática. Qual que seria a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2. Cada um dos fatores que está elevado ao cubo, você concorda comigo que não tem que ter uma casa decimal? Porque se tem uma casa decimal, ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes, não é? Ó, uma casa decimal, uma casa decimal, uma casa decimal, vai fazer com que o resultado tenha 3 casas decimais, como é o caso aqui. Então, se raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 0,008
vai ser 0,2, uma casa decimal no nosso resultado. Professor, não quero fazer assim, quero fazer na forma de fração. Então, vou colocar aqui, isso é raiz cúbica de 8 sobre 1000, a raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 1000 é 10. 2 décimos, 0,2, mesma ideia. Bora para o próximo slide. Equações da forma x elevado a n igual a a. Esse x é um número real. Não está aqui uma condição que esse x tem que ser necessariamente positivo. É diferente da definição. X aqui é um número real qualquer, beleza? Nós temos aqui, então, algumas restrições. Nós estamos falando de equações dessa forma com n natural. E com esse A o quê? Esse A positivo. Então, o nosso primeiro caso são com essas condições aqui, beleza? Então, vamos supor um exemplozão aqui. Um exemplo que você já viu muito, x² igual a 36. Como que nós vamos resolver esse problema? Você concorda comigo que tanto menos 6² dá 36... quanto mais 6 ao quadrado também dá 36, então nós temos aqui que o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 36. E, portanto, o x vai ser mais ou menos 6. Nós temos, então, duas soluções para essa equação, uma positiva e uma negativa. Outro exemplo. X² igual a 125. Aqui não, aqui a gente só tem um valor que elevado ao cubo dá 125, que é necessariamente o 5. 5² dá 125. Menos 5³ dá 125 positivo? Não, dá menos 125. Então o x é apenas a raiz cúbica de 125. O x é necessariamente 5, uma única raiz na nossa equação. Professor, e outro expoente par maior do que 2? Vamos pensar? Qual é o número que é elevado à sexta que dá 64? É o 2, não é? 2 elevado à sexta dá 64. Tento negativo. Menos 2 elevado à sexta, base negativa, expoente par, resultado positivo. 2 à sexta, 64. Então aqui nós temos também que vai ser mais ou menos a raiz sexta de 64. Isso vai me dar que o x é mais ou menos o quê? Mais ou menos 2. Temos duas raízes aí, beleza? E um detalhe importantezinho aqui é que cada uma dessas raízes, tanto mais 2 quanto menos 2, elas vão ser raízes 3 vezes dessa equação. Porque nós temos x elevado à sexta, é uma equação que tem 6 raízes, tá? Mas uma delas, que é o 2, se repete 3 vezes, e a outra dela, que é menos 2, se repete 3 vezes. É só um detalhe. Relaxa, esquenta se você não entendeu não. Bora pro próximo slide. Próximo slide não. Você entendeu que se o expoente for par e esse azinho for positivo, nós não podemos esquecer do mais ou menos. Agora sim, próximo slide. Professor, e se o expoente for par e o azinho de lá, do lado da equação, lá do lado direito, for negativo? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Alguns exemplos nada, só um tá bom. Temos menos 3 elevado à quarta, que dá 81 positivo. E temos 3 elevado à quarta, que também dá 81 positivo. Ou seja, não tem nenhum número real que vai fazer com que elevado à quarta dê um número negativo. Todo número elevado à quarta é positivo, porque o 4 é expoente par. Então, essa equação não possui solução em R. Ou seja, não possui solução dentro do conjunto dos reais, somente no conjunto dos números complexos. Bora pra frente! Já na situação em que o A é negativo, mas o N é ímpar, o que pode acontecer? Vamos ver aqui um exemplo. X² igual a menos 16.807. Tá acostumado com esses números pequenininhos, né? Agora eu vou pôr você pra pensar. Não, tô brincando, já vou resolver. Vamos lá. O x aqui vai ser raiz quinta de menos 16.807. Aqui é possível. Não é positivo e negativo, né? Não tem o mais ou menos, mas é possível, porque nós cairemos em uma raiz cujo índice é ímpar e cujo radicando é negativo. Pode. Opa, quem que é esse número? Que é elevado à quinta, que dá menos 16.807. É o menos 7, beleza? Aí pode. Terminada a teoria, vamos para um exemplo aqui contextualizado. Uma piscina no formato de paralelepípedo reto retângulo, ou bloco retangular, não sei se você aprendeu isso na geometria espacial, é só você entender que é o paralelepípedo tradicional, tá bom? Cuja base é um retângulo e cujas arestas, né, as arestas laterais são perpendiculares à base, forma ângulo de 90 graus.
Vou fazer um curso de geometria ano que vem tá pronto o curso de geometria para adicionar de graça para você. De graça, 0,800. Tem comprimento medindo 27 metros, largura medindo 4 metros e profundidade medindo 2 metros. Quantos litros de água cabem nessa piscina? Pessoal, alguns elementos de geometria envolvidos aí que eu vou explicar agora. Por isso que é um exemplo contextualizado que envolve aí muita coisa. O volume de um paralelepípedo, galera, é dado pelo produto, pela multiplicação do comprimento, da largura e da altura dele. Que no caso aqui é a profundidade, né? A profundidade de 2 metros vai ser exatamente a altura da piscina. Beleza, então vai ser 27 vezes 4 vezes 2, tá bom? Isso vai dar o quê? Isso vai dar 8 vezes 27, 160 mais 56, 216, o quê? 216 metros cúbicos. Ok, mas ele pediu quantos litros de água? Não sei se você já viu, mas nós sabemos o quê? Lá da geometria. Que em 1 decímetro cúbico de volume cabem exatamente 1 litro de água. 1 metro cúbico de volume, em 1 metro cúbico, cabem 1000 litros de água. E a última relação mais importante, que depois eu explico no curso de geometria de maneira mais detalhada, cabe exatamente 1 mililitro, 1 ml, beleza? Então, se 1 metro cúbico são 1000 litros, é só trocar o metro cúbico por 1000, não é? 216 metros cúbicos vezes 1000, isso vai dar quantos litros de água? Isso vai dar 216 mil litros de água. Professor, mas o que isso tem a ver com raiz? Eu coloquei isso daqui para ajudar vocês a resolverem o exercício que vai estar na lista. Você poderia pensar que se essa piscina fosse um cubo, qual é o número que é elevado ao cubo que dá 216? Eu vou perguntar isso lá para vocês. Qual que é a aresta desse cubo, tá? Eu vou dar o volume e você vai descobrir a aresta. Consequentemente, você vai usar o quê? Raiz cúbica do número que eu dei lá, que eu já esqueci qual que é. Bora pro próximo. Expressão numérica envolvendo aqui uma raiz quinta de menos 32, você já está cansado de fazer. Vamos lá. Primeiramente, resolvemos as potências e as raízes. Pode ser no mesmo passo, sem problema. Como é que vamos ficar aqui em menos 3 elevado ao quadrado? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos raiz quinta de menos 32, isso dá menos 2. Opa! Então ficou menos, que é esse daqui, menos 2, que é o resultado dessa raiz. 2 sinais de menos. Menos 5 elevado ao cubo, isso dá menos 125. Repete o mais 127. Show de bola! Lá em cima nós vamos ter 9 menos menos 2. 9 menos menos 2, 9 mais 2. 9 mais 2, e aqui embaixo nós vamos ter 2. Lá em cima, suave na nave, nós vamos ter 11, porque 9 mais 2 dá 11. 11 sobre 2, ou então, se você quiser deixar na forma decimal, dependendo do contexto, 5,5, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o nosso complemento aí de definição de radiciação em relação à aula de radiciação que a gente teve lá no módulo dos números inteiros. Espero que você tenha gostado, tem coisas novas. Deixe aí o seu comentário, avalie essa aula e eu espero ver você na nossa próxima. Valeu!